Sejam bem-vindos ao Clube de Estudos Junguianos. Essa é uma reformulação do Clube do Livro Junguiano, né? Agora a gente vai se dedicar, se identificar como um clube de estudos e não apenas como um clube do livro, né? Não que um clube do livro seja pouco, ele já é bastante, mas ele vai evoluir ainda mais é, na sua dedicação de ser um espaço para espaço de criatividade, de fomento ao pensamento autônomo, pensamento crítico e descoberta mesmo da obra junguiana. A gente vai manter o lema de que um livro junguiano não se contenta em ser lido, um livro junguiano ele precisa ser vivenciado para ser realmente integrado, para que passe a fazer parte da nossa personalidade, né? A gente vai continuar com o objetivo de apresentar novas maneiras diversas de ler livros e textos junguianos e maneiras junguianas de ler textos diversos. A gente vai continuar com isso, mas a gente também vai ampliar, né? De formas que vocês que nos acompanham vão perceber ao longo do tempo e ao longo das divulgações posteriores. Hoje a gente vai receber o Carlos Velasquez, um amigo de longa data. O Velasquez ele é músico, ele é arte terapeuta, mas sobretudo é curioso e metido. É por isso que fez pós-doutorado em filosofia da educação e em estudos culturais, onde ficou apaixonado pelos estudos do imaginário e da mitologia. É membro honorário do Instituto Labirinto de Psicologia Analítica de Fortaleza, mergulhador Pati e marceneiro, padeiro e cozinheiro amador. É autor de partituras de música, livros sobre estética e mitologia e, com muita paixão, ficções infantis e infantos juvenis. Seja bem-vindo, Velasquez. O tema do mês é o mito e transformação do Joseph Campbell. Eu te convidei com muito carinho para que você venha apresentar o teu olhar ao Clube de Estudos Jungianos. Maravilha, Neila, muito obrigado a todos, boa tarde. Nara, Andresa, muito obrigado também por nos acompanhar aqui no ao vivo, né? Estou super feliz com esse convite, primeiro porque é um reencontro, né, de uma velha amizade, e segundo porque é em torno de um tema tão interessante, né, como o mito e transformação, que na verdade deveria ser o mito como transformação, ou a transformação, a condição do mito, ou alguma coisa mais junta, né, dos dois, porque mito é transformação, e transformação é mítica. Então, acho que o título dessa obra do Joseph Campbell foi muito acertada, certo? Vamos conversar já um pouquinho sobre isso. Eh, por outro lado, pois coincide com a felicidade, estava contando aqui para Neila, de que finalmente minha esposa e eu somos sócios e estamos abrindo a nossa empresa, um projeto de muito tempo também, de sonho, que é o nosso Instituto Mosai, né, que procura se constituir como um centro de desenvolvimento integrado humano, com um eixo forte na educação, que seria o principal, a educação como desenvolvimento humano, não como aquisição de informações, né? E, bom, necessariamente também o que saiu do eixo, pois tem que curar, então tem uma fase clínica e uma outra frente de apoio, né, de produção de materiais didáticos, que é a editora Mosaic, né? Então, esse convite da Neila coincide com essa nossa felicidade de estar começando a trabalhar nesse projeto e espero então que este será o primeiro de muitos encontros, né, para fazer participações felizes, como essa que estou colocando aqui, tá? E pois vamos ao que interessa, né? Obrigado. Eh,
E o que interessa é este objeto aqui, estávamos dizendo que tem esperanças, né? A gente ainda gosta do cheirinho de papel e do objeto aqui. Além do mais, esse aqui me foi ofertado pelos meus alunos, né? Está dedicado aqui e tudo mais. Que, de fato, este é um livro que o Joseph Campbell não escreveu, né? Ele foi publicado já pela sociedade formada pelos discípulos do Joseph Campbell, né? Que juntaram os escritos, as anotações, as aulas dele, as conversas com ele, etc., etc., e fizeram a organização deste volume, que é interessantíssimo. Quando a Neila me convidou, eu disse: Neila, eu tenho um afeto muito especial por esse livro. Não foi o que eu te falei? Eu gosto muito desse livro. Porque vou explicando pouco a pouco, tá certo? Primeiro vamos ver quem é Joseph Campbell. Bom, Joseph Campbell era um jovem norte-americano, nova-iorquino, muito inquieto, tá? Dessas pessoas que eu gosto, que não tiram boas notas, mas é porque se colocam muitas perguntas. E, na verdade, são mais perguntas que as que tem na prova. Então, por isso a prova acaba ficando em segundo termo e eles não tiram boas notas. Na verdade, acho que o Campbell teve uma época que era bom estudante, mas a parte interessante da história dele é que ele sempre se perguntou muito, muito. E a principal pergunta dele é, bom, o que que eu sou, para que eu sirvo, né? O que eu posso contribuir comigo, mas sobretudo com minha espécie, né? Com minha sociedade. Entre essas procuras, pois ele teve ainda criança uma descoberta muito feliz, que foi a cultura indígena norte-americana, né? Pré-colônia, claro, certo? Ou pelo menos vamos dizer o que restava dela. Mas o que restava dela também estava e está até hoje, né? Muito bem documentada por várias pesquisas muito sérias. Então, isso foi uma grande paixão na vida do Joseph Campbell, né? A vida indígena norte-americana antes das grandes migrações, né? Dos anglos, dos saxões, dos germanos, etc. Todos os que pisaram por lá, né? E nas próprias palavras dele, essa experiência trouxe para ele, vamos voltar a isso aqui, tá? Uma visão ampla do mistério tremendo que é a existência, certo? Isso me parece que já começa a cheirar muito bem, tá? Continuou com as procuras, as pesquisas dele, estudou na França, estudou lá na Alemanha, estudou nos Estados Unidos também, uma família mais ou menos bem acomodada, com recursos, mas que sofreu uma desgraça também, num incêndio, perdeu grande parte dos seus recursos, além da vovó, né, da vovó da família. Parece que isso fez com que o Joseph Campbell também procurasse ainda um pouco mais, né? Foi para a Europa, como eu disse, estudou na Alemanha. Lá teve muitas influências de artistas como Pablo Picasso, mas também das obras intelectuais, né, que estavam surgindo, que estavam começando a aparecer, né, tanto nos Estados Unidos quanto, sobretudo, nas suas fontes, né, como a Alemanha e a cultura vienense, né, ou vienesa, que está em torno daquele nó, as discussões dos círculos de Viena, que o Freud tanto participava, né, e tudo mais. Então, teve, sim, por um lado, artistas como Pablo Picasso, teve o Thomas Mann, mas teve, sobretudo, as influências das obras do Freud e do Jung, principalmente do Jung, né? Joseph Campbell acabou voltando para os Estados Unidos, sofreu um pouquinho para encontrar um lugar, finalmente encontrou um lugarcinho que durou 38 anos, na Escola de Literatura Sarah Lawrence, como professor de literatura, coisa que ele duvidava muito, né? Porque se, vixe, eu vou ficar preso a uma sala de aula, vou ficar preso às mesmas discussões todo semestre, né? Mas não ficou preso.
ficou preso só na aparência, porque um espírito como esse do Joseph Campbell, pois, continua sempre, né, maquinando, reformulando, revisando, ampliando, né, e foi o que aconteceu de fato com ele, né. A influência junguiana, sobretudo através dos outros membros do grupo dos Seranos, né, vocês sabem que, Jung regularmente presidia uma espécie de junta de bruxos, se eu gosto de imaginar, né. Mas não era não, era um congresso mais ou menos formal, científico, que juntava muitos intelectuais, um pouco a moda da escola Tartu nos países soviéticos, né, que acabou sendo a escola da semiótica russa, né. Mas aqui eram muitos intelectuais também de interessados nas religiões, nos folclores, nas mitologias do mundo, muitos etnólogos, alguns sociólogos extraordinários, né, que pensavam para além do fato social limpidamente constituído, e evidente, né, antropólogos e psicólogos, né, psiquiatras de fato, como era o caso do Jung, né. Tanto é que na volta para os Estados Unidos, o Joseph Campbell publicou muitos livros dele, sim. Poucos fizeram tanto sucesso quanto O Herói de Mil Faces, né, que talvez seja a obra mais conhecida dele. Mas ele não só publicou os livros dele, também trabalhou como editor, né? E entre eles publicou obras de um grande colaborador do Jung, como foi o Karl Kerenge, né? Eu não sei se vocês já tiveram oportunidade de escutar algum comentário ou de analisar vocês mesmos a obra da Criança Divina, né? Que foi escrita a quatro mãos, né? Duas do Karl Kerenge e duas do Carl Jung, né? É uma obra fenomenal. É uma das obras que mais, eu acredito que mais tem me forjado, né? Me tocado para também eu próprio constituir o meu pensamento, certo? Recomendo muito. Notadamente a obra do Karl Kerenge, famosa, né? Que o Joseph Campbell editou foi aquela dos arquétipos na mitologia grega, né? Que aliás tem uma versão em português, tá por aí no comércio, que também claro, é muito interessante, interessantíssimo, né? Nessa história toda, então, tem algumas faces também do Joseph Campbell, tem uma visão da mitologia. Ah, tu tem aí? Olha aí. Exatamente, os deuses gregos, pronto. Eh, Tem uma visão da mitologia que, sinceramente, eu detesto, tá? Que é aquela ideia de que os povos antigos, ou então muitas vezes os povos que ficam à margem da nossa sociedade, né, que nós achamos que somos muito civilizados, que somos muito desenvolvidos, então os outros não são tanto, né? Então, essas outras culturas que não são a nossa, pois eles serão meio limitados e não sabiam explicar os fenômenos da existência, então inventaram a mitologia. Pois, pasmem, essa é uma visão do Joseph Campbell, mais ou menos quando tinha uns 20 e tantos anos, né? É estranho, estranho que ele pensasse assim, mas também dá para entender, né? Porque é uma mente brilhante em formação. Posteriormente, notadamente já em lições como as que estão anotadas aqui, ele vai nos dar uma visão completamente diferente do que é a mitologia, a meu ver, muito mais próxima do próprio Carquerengue, tá? E muito moldada, mas muito moldada pelo pensamento do Jung, não? Do Carl Gustav Jung, certo? É, então, de passar, perdão, de ser uma coisa assim meio instrumental, né? Ah, não, quem pode ter uma visão clara das coisas é a ciência. Então,
como naquelas épocas não havia ciência, as pessoas eram meio burras, então não sabiam explicar as coisas, então inventaram os mitos. É lamentável, tá? Mas essa foi uma ideia do Campbell. Passou por ela e depois se reformulou como todo bom pensador, né? Nessas reformulações tem algumas obras que, a meu ver, também são importantíssimas. Cá para nós, talvez muito mais do que a entrevista do Bill Moyers, que é tão conhecida, né? Ou incluso o próprio Herói de Mil Faces, né? Que é uma obra referencial, uma obra importante, mas talvez não tão determinante no sentido de semear as bases de um pensamento consistente em torno da mitologia, como seria, por exemplo, as máscaras de Deus, né? Ou então a mitologia primitiva, né? Que estão muito perpassadas, claro, primeiro, pela paixão do Joseph Campbell infante, né, que era apaixonado pelos indígenas, os índios dos filmes faroeste, né, os indígenas norte-americanos, e por outro lado, pelos estudos hinduístas que ele próprio fez e que ele próprio conheceu e foi atrás, né, ele foi grande amigo e até assistente do Zimmer, né, que era um hinduísta referencial. Até hoje as obras do Zimmer são referenciais no hinduísmo, e que o próprio Joseph Campbell, incluso, completou pós-mortem, né? Ou seja, depois que o Zimmer morreu, a própria família do Zimmer convidou o Joseph Campbell para completar algumas dessas obras e poder editá-las e tudo mais, né? Então, é uma história bem nutrida, bem interessante. Hiperpassada só mais por um traço que eu não quero deixar de fora, tá? Que também é um traço que tem rendido talvez algumas limitações ao alcance do trabalho intelectual do Joseph Campbell, não no sentido de que ele não tenha alcançado visionariamente, não, mas de que talvez o público que adere, o público que se dispõe, né, a estudar a obra de Campbell se veja limitada por isso, né? E estou me referindo à passagem do Joseph Campbell pelo mundo hollywoodiano, né? Que ele sempre foi muito atraído, sim, pelo mundo do cinema, pelo mundo da arte de uma maneira geral. De fato, foi casado com uma grande dançarina, né? Mas tem uma passagem muito marcante que foi a assessoria que ele prestou para os filmes do Lucas, né? Da Guerra nas Estrelas, Star Wars, tá? Que são ótimas produções, são muito divertidas. Bom, quando você consegue entender a cronologia, porque eu ainda não entendi muito bem, mas as minhas filhas me ajudam com isso, tá? Que são muito bem produzidas, que são visionárias para a época, talvez, sim, em algum sentido, a meu ver, mais tecnológico do que qualquer outra coisa, né? Mas que, de alguma maneira, a meu ver, limitaram os alcances do pensamento do Campbell, tá? Quando a gente vai ler as Máscaras de Deus, ou vai ler a mitologia primitiva, ou então esse livrinho aqui, fininho, não é muito grande, tá? Fácil de ler, né? Bem direto, bem claro, mas muito profundo. A gente se dá conta de que o pensamento do Joseph Campbell não se detinha nessa cultura hollywoodesca norte-americana, tá? É, transcendia por muito esses estereótipos, não arquétipos, tá? Estereótipos que marcam as produções norte-americanas, que de certa maneira estão aí para dar uma certa tranquilidade também aos seguidores, do ponto de vista de que você já sabe o que vai vir na narrativa e vai se divertir porque não tem muita surpresa, né? Joseph Campbell não era isso, de jeito nenhum, tá? E claro, nós sabemos que contratos com esse tipo de indústria, pois tem algumas políticas que sim obrigam
a restringir declarações ou a se manter em um certo campo, tá? Me parece que isso atrapalha bastante a visão que a gente pode ter da extensão e da importância da obra do Joseph Campbell. Digo isso porque já escutei em vários nichos intelectuais, né, sérias críticas e limitações à obra do Joseph Campbell, ao ponto de dizer, não, Joseph Campbell aqui não entra de jeito nenhum. Mas por quê? Não somos pesquisadores, não, não somos intelectuais, não queremos saber um pouco de tudo, né, para cruzar visões e chegar a sínteses mais interessantes. Não, mas esse cara não era sério. Tá bom. Então, pronto. Não, ele era seríssimo, como o próprio James Hillman, né, que é um psicólogo analista norte-americano também, mas da escola e das tendências junguianas, né? Ele declarou a obra do Campbell como sendo a mais esclarecedora, mas não só do ponto de vista intelectual, também a mais acessível e a mais cativante para todo tipo de público que tem o potencial de nos aproximar do universo da mitologia, tá? E acho que isso se deve, sim, em grande parte à sua trajetória, a seus contatos, às suas obras, mas muito também à sua graça e facilidade como narrador, né? Como contador de histórias. Tem aí um aprendizado muito importante, que ele falava literalmente, tá? Não é tão importante saber nomear essas teorias, tá? Não é tão importante que você saiba teoricamente as diferenças entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo, né? O que é determinantemente importante é que você possa sentir essas noções, que você possa vivenciar essas noções, né? E isso está muito autenticamente posto, se não em toda, em grande parte da obra do Joseph Campbell, tá? E merece esse crédito e acho que merece nossa atenção, uma fina e profunda atenção, justamente por isso. Neila acabou de falar uma coisa parecida, né? É que vocês sabem, não é o clube do livro junguiano. Por quê? Porque não é só ler a obra junguiana, né? Tem que vivenciá-la, tem que trazer para o corpo, tem que trazer para a experiência, tem que trazer para a família, tem que trazer para os afetos, para os relacionamentos, para a vida de verdade, né? Senão não está valendo. E esse era Jung também, certo? O próprio Jung disse, eu me esforço muito aqui em explicar coisas que, na verdade, só vão ficar claras vivenciando, só vão ficar claras a gente sentindo, né? E essa é uma dimensão importante, certo? Só um instantinho. Então, dito isso, é, quero dizer duas coisas. A primeira, adoraria, Andressa, Neila, Andrea, perdão, estou chamando de Andressa. Andrea, Neila, se vocês tiverem algum comentário, uma pergunta, alguma coisa que vem na cabeça que dá vontade de falar, pois falam, tá? Por favor. A Nara Thaís, não sei se ainda está conosco aqui, é, perdão. Mas se está, pode se manifestar no chat também. E a qualquer momento. Eu adoro ser interrompido, certo? Então, se me interrompem, ficarei muito feliz. Sobretudo com um comentário assim bem sincero, feliz ou então uma pergunta interessante. E se eu não sei responder, melhor ainda, né? Porque aí é motivo de procura, de pesquisa, certo? Vamos lá, então. Esse livro, como eu já falei, não foi o Joseph Campbell que escreveu diretamente, né? São seus discípulos, seus seguidores que conversaram com ele, que escutaram palestras, que tiveram aulas com ele, que fizeram anotações e que organizaram várias das falas, vários dos ensinamentos
do mestre Campbell, em um texto, de fato, muito bem construído, tá? Não que eles tenham escrito pelo Campbell, grande parte do livro são escritos dele, mas que não constituíam, de fato, uma obra, ou não tinham essa pretensão, né, de serem reunidos todos numa única obra. Aqui o trabalho da Sociedade do Campbell é justamente essa, né, de ter reunido esses textos e, e feito uma única obra, que, aliás, é bastante coesa e bastante contundente, diria eu também, tá? Por quê? Primeiro, porque ele começa, talvez, revisando uma postura anterior dele, ou talvez diretamente na intenção de nos esclarecer muito bem de que estamos falando, tá? E esse é o mito, tá? O que é o mito? Essa é a primeira coisa enorme, tá? O mito é, é um sonho coletivo, ou seja, é uma coisa que está em todos nós como espécie, que, sob certas circunstâncias que vocês conheçam, vocês já devem ter discutido mais de uma vez isso daí, vem à tona, toca a consciência, por quê? Porque há algumas condições que estão precisando dessas notícias, tá? Desses elementos ou desses materiais, e nos tocam como sonhos, sonhos dormidos ou sonhos acordados também, certo? O que outro dos Ceranos, o Gilbert Durand, né, na França, ele vai chamar posteriormente do imaginário, né? O sonho acordado também, certo? Mas para quê? Para que esses mitos? Por isso eu digo que é uma reformulação dele mesmo, né? Porque já não se trata de suprir uma ciência que não se tinha, certo? E acho que aí ele deve ter lido finalmente as últimas obras do Freud, cotejado com algumas obras do Jung também, né? Porque já não se trata de dizer que a ciência poderia explicar as coisas e a falta de ciência, pois temos um mito. Não. O Freud já tinha falado que a humanidade passou por três formas de conhecimento, né? A primeira, a mitologia, a segunda, as religiões, e a terceira, a ciência. Mas, de longe, a que melhor funcionou, e funciona ainda, porque não parou, não está morto, tá? É o pensamento mítico, tá? Isso é mais ou menos o que o Campbell também vai nos dizer. O que é um mito? Pois é justamente a expressão de um mistério tremendo que é a existência. Mysterium tremendum. Aí tem o Rudolf Otto, né? Aquele teólogo alemão interessantíssimo também, que nos traz a ideia do mysterium tremendum. Em latim, agora que está na moda, né? Que teve a conclave e que tem Habemus Papam, né? Estamos ouvindo o latim. Mysterium tremendum não é outra coisa mais que um tremendo mistério, um mistério gigantesco, que é a existência, tá? Para que serve o mito? Para dar. Pois não. É, eu fiquei curiosa quando você disse que em meios intelectuais o Campbell não é bem-vindo. Eu não sabia disso. Queria te fazer esse Sim, comentário. infelizmente já tenho me topado com vários meios intelectuais assim que, como Campbell, você citou no seu artigo? Não, então não é uma coisa séria, né? E acho que em grande parte decorre dessa visão hollywoodesca, né, que ele tomou assessorando os filmes do Lucas, né? Mas é claro que não é em todo canto, certo? Mas infelizmente, já me topei com isso, certo? Foi. Infelizmente, né? Às vezes, nos âmbitos que deveríamos ser mais abertos e mais flexíveis, é onde a gente encontra também a postura mais retrógrada e mais inflexível, né? Que O não próprio combina, Jung mas é a que também está aí. Hum? chega a ter uma recepção parecida em alguns meios, né? O próprio Jung também tem uma recepção Sim, parecida. mas Jung até hoje não está nas universidades, né? Isso. É,
tem algumas universidades que começam a abrir assim um espaço, quase como uma curiosidade dentro do É, currículo, né? é. Enquanto que o próprio Freud reconheceu que as pesquisas junguianas faziam muito sentido e tinham continuado muitas das deixas que ele tinha formulado com a sua própria teoria, né? Eu falei que o Freud reconhecia que o mito era o melhor sistema de conhecimento que os humanos tínhamos tido. Isso foi no livro do Totem e Tabu, né? No Uhum, livro do Totem e Tabu, por várias passagens, primeiro, que ele reconhece o inconsciente coletivo, e segundo, que ele tem a coragem de dizer: olha, a gente discutiu muito com o senhor Jung, mas uhum, acaba que ele tinha razão, ele estava certo. Sem um inconsciente coletivo, a gente não poderia formular muito do que hoje estamos tomando como pressuposto, né? Aliás, o próprio pressuposto do progresso humano, né? Qualquer tipo de progresso, pois não seria possível se a gente tem que começar a cada geração de uma nova tabula rasa. Não faz nenhum sentido. É até inocente, né? Mas o Freud tem a coragem de reconhecer isso, né? E acho que com Campbell, pois, acontece uma coisa parecida também, né? Passou por umas fases, eu próprio falei aqui, umas meio chatas, né? Meio cientificistas, mas teve a coragem de se reformular. E acho que nós, como pesquisadores, temos obrigação de atualizar essas reformulações também, né? E reconhecer que tem coisa muito valiosa na obra do Joseph Campbell, né? Sobretudo para nós aqui, que ele foi fortemente tocado pela teoria junguiana, né? uhum. Desde que acorda até que vai dormir, ele é junguiano, né? Então, E disse, sim, pois não, fala. você pediu para também, quem quisesse colocar as questões no chat, a Andrea Sim, colocou exatamente essa questão. Como o trabalho dele, do Campbell, dialoga com Jung? Eu sei que você vai falar sobre isso, mas ela colocou exatamente essa pergunta no sim. chat. Bom, acaba que depois desses encontros com os seranos, né? E com a obra do próprio Jung, eh, pois conversam na maior amabilidade de manhã até de noite, porque os preceitos junguianos passam a ser, de fato, as bases do desenvolvimento da teoria do Campbell, tá? Sem que isso tenha se tornado, Andrea, uma espécie de fanatismo, como tantos que vemos hoje também, né? Ah, não, só essa teoria e não conversa com mais nenhuma e tudo. Acho que o Campbell entendeu uma coisa que eu gosto de repetir. É, Jung não era junguiano, e é por isso que eu gosto tanto dele, né? Porque se ele se propunha um objeto de investigação, que seja um paciente, ou que seja uma curiosidade folclórica, ou uma comparação religiosa, ou qualquer outra coisa, ele não corria diretamente para as obras dele e ver o que ele já tinha escrito sobre isso, né? Não, ele pesquisava de tudo, tudo o material que tivesse a ver, tudo que tivesse alguma relação com aquele objeto, ele abria espaço na sua pesquisa e procurava sistematizar. Por quê? Porque um pesquisador procura se aproximar da objetividade, né? E isso é uma discussão que perpassa também a trajetória do próprio Jung, né, junto com a revolução científica, né, de meados do século passado. Essa objetividade é impossível para os seres humanos, né? Que é o melhor que podemos fazer? Nos aproximar, transcendendo a nossa própria subjetividade em relação ao objeto, ou seja, transcendendo a própria opinião, a própria visão limitada do que nós somos perante aquele objeto. Tá? Vou colocar mais fácil ainda. Se Neila pesquisou as baratas pintas e eu também, certamente Neila tem uma visão diferente da minha das baratas pintas, certo? Como é que podemos nos aproximar melhor do que na realidade são as baratas pintas? Pois eu escutando a Neila e Neila me escutando e tirando uma síntese disso. Será mais ou menos o método junguiano, né? Por isso, Jung não era junguiano, pois então Campbell também não era junguiano nesse sentido. Seguia muito
as teorias do Jung, eu não vejo grandes discussões ou contradições, muito menos, entre a teoria do Jung e a teoria do Campbell. É, mas não por isso Campbell se restringia a tirar tudo da obra junguiana, né? Leu praticamente todos os intelectuais da época, lia muitíssima antropologia. Teve um tempo em que se colocou a ideia de ser antropólogo também, né? Etnólogo, viajou muitíssimo, conversava com todo mundo, ou não conversava, né? Tem uma passagem que ele narra, né, de alguém que perguntou se qual é a ideologia de vocês num templo tibetano, né? E gostava muito de escenificar um pouco a resposta. Diz que o monge tibetano pensou um pouco e depois disse: não, a gente não tem ideologia, a gente dança, né? Então, pronto, é que essa é a outra parte. Essa é talvez a parte mais carnuda da obra do Campbell, né? Que está sempre nos remetendo à experiência, está sempre nos remetendo ao corpo, à vivência, tá? Não adianta você entender as palavras e até interpretar o sentido do que está sendo colocado semioticamente aí, né? Não, ainda tem que sentir, tem que vivenciar, certo? De fato, isso é muito estético. Estou misturando um monte de coisa aqui, né? Mas, pelos meus estudos de estética, né, a ideia é essa, que não basta você entender e decorar a fórmula. Veja que eu disse entender, né? Não, ainda tem que sentir como é que ela funciona, certo? É isso, tanto é muito junguiano quanto é muito campbelliano, né? Certo? Então, estávamos, que é o mito, né? Para que serve? Pois primeiro, é um meio da gente se deparar com nada, André, é um prazer para mim, tá? Não precisa agradecer. É, se deparar com esse mistério tremendo que é a vida, certo? Por quê? Porque se a gente não se depara com ele, acontecem alguns acidentes meio feios. E outra das grandes influências do Campbell tinha apontado e tinha insistido bastante nessa questão, né? Que foi o Arthur Schopenhauer, né? E o que pode acontecer se a gente não se depara com esse mistério tremendo? Pois que a gente pode achar que a gente é o topo da evolução da vida no planeta, que a natureza nos pertence, que a natureza está aí para a gente extrair seus recursos e preencher os nossos desejos, as nossas vontades, mas vontades, desejos psicanalíticos, tá? Relativos à falta, não os espinocianos que são aquele instinto, né, de conservação e de autopreservação. Não, o desejo vil mesmo, consumerista, certo? É, ou seja, em poucas palavras, sem a gente se deparar com esse mistério tremendo que é a vida, pois a gente tem poucas chances de transcender a nossa própria egolatria, o nosso próprio egoísmo, né? Então ficamos mínimos, ficamos pequenininhos e extremamente daninhos também para nós, para as nossas relações, para as nossas sociedades e para o nosso ambiente, né? Por que não conhecemos o nosso ambiente, não o respeitamos porque não intuímos a sua extensão, o seu poder, a sua magnificência, né? E vejam que eu procurei a palavra, né? Intuímos, eu não disse entendemos, não, intuímos. E no sentido cartesiano mesmo, tá? Porque o Descartes não achava que o método científico era o mais confiável. Ele dizia que a intuição era mais confiável, tá? E por quê? Porque a intuição já está misturada com a sensação, com o sentir, com o corpo, está envolvida com isso. É psicofisiológica, né? Então, não é só um exercício intelectual hoje, não é só uma coisa racional, não. Ao mesmo tempo que é racional, é vivencial também, tá? Então, portanto, é muito mais íntegra, muito mais autêntica, né? Aí, junto com isso, justamente nesse livro, por aqui em algum lugar,
Vem uma frase que durante muito tempo me instigou muito a vários pensamentos, né? E disse, então, para que serve um mito? Diz, meus amigos, mito serve para dar um significado à existência. Porque, na verdade, a existência não tem significado algum, tá? Mas vejam, ele brinca aí com a palavra significado e sentido. Por quê? Porque não significa que a vida é nada, né? Que a vida não faz sentido e podemos fazer qualquer coisa que está tudo certo. Não. Ele reconhece que tem um sentido. Há uma semântica na existência. Mas é uma semântica tão tremenda e tão misteriosa que a gente simplesmente é incapaz de aprendê-la, né? Pode intuí-la na melhor das hipóteses, mas não vamos compreendê-la, não vamos nos apropriar dela, certo? Então, para que serve um mito? Pois para colocar algumas imagens aí, algumas narrativas, alguns relacionamentos, algumas figuras que vão nos ajudar a vislumbrar alguma coisa do sentido daquele pedaço de existência. Não sei se me explico. Vão nos facilitar a coisa, certo? Vai nos facilitar imaginar alguma coisa que nos pareça mais alcançável, mais tangível, mas que ao mesmo tempo não se pretende uma explicação absoluta do fenômeno da existência, né? Reconhece implicitamente que não sabe tudo, que é grande demais para saber tudo. Então, a atitude final, por isso, sempre será a reverência, né? Retomando ou simplificando, né? Campbell acha que a vida tem sentido, sim, certo? Só que somos incapazes de entender esses sentidos, de vislumbrar esse sentido na sua objetividade, na sua totalidade. Então, a gente faz um mito para a gente ter alguns signos, no sentido semiótico, né? Algumas figuras, algumas palavras, alguns recursos narrativos, para a gente surfar nesse mistério de uma maneira um pouco mais confortável, sem, portanto, desmerecer o sentido profundo da existência, que nas palavras dele, a existência é, não representa nada, certo? O Jung vai insistir na mesma coisa. Tem um ensaio lindo, você deve conhecer, Neila, é, que é aquele da arte poética e a psicologia analítica no espírito, né, na arte e na ciência, é, onde o Jung acaba dizendo, eu acho que, afinal de contas, a obra de arte deve ser fruída sem interpretar nada, sem querer desvendar a mensagem oculta ou o sentido profundo daquilo. Por quê? Porque, afinal de contas, a arte verdadeira não está aí representando nada, ou seja, não apresenta outra coisa, né? Não está tomando o lugar de um objeto verdadeiro, mas ela é o próprio objeto verdadeiro, né? Então, o que resta? Curtir. E para curtir, para gozar, vamos lá, para ser um pouco mais sério, para gozar aquilo, né? Pois você precisa estar de corpo, mente, coração, né? Como se diz, né? Coração, palavra e pensamento, tudo junto lá e sem julgamento, sem mais nada que possa atrapalhar a felicidade de comungar com alguma coisa que é real, que é de fato objetiva, né? Esse é o mito. O mito é um meio de se aproximar, de surfar, de poder transitar um grande mistério que é a existência, né? Acho que isso é muito lindo. E eu não consigo transmitir do jeito que o Campbell fazia, né? Que ele tinha um charme muito particular para falar essas coisas, certo? E aí vem, então, a Ele figura do, mesmo, do, do ele, mestre Velázquez, Campbell. Diga, Neila. ele mesmo é um dançarino, é ou não é? Ele mesmo é um? Um dançarino das Sim, sim, palavras, das sim, narrativas. sim, perfeito. Olha, a comparação é perfeita, né?
quer ver, um dançarino, ele brinca numa espécie assim de limbo entre a realidade física sujeita à gravidade, né, e a ingravidade, né, o éter da ingravidade. E por isso é tão fascinante, porque ele fica brincando entre as duas coisas, né? É o verdadeiro intelecto, né? Interlegere, ou seja, lê a gravidade, mas também lê a ingravidade e fica debochando das duas, ao mesmo tempo que goza esse meio termo, né? Esse é o dançarino. Pois sim, talvez por inspiração da mulher dele, né? Mas o Campbell, ele faz isso com as narrativas, com as palavras, com as figuras míticas, né? Com os mistérios que estão sugeridos, postos nessas imagens. Míticas, né? Que ele tanto repertoriou e tanto gostava de contar também. Sim, maravilhoso, maravilhoso. De fato, acho que era Campbell um dos contos que ele gostava muito de contar era o do Kena, né? Do herói Kena da Polinésia, que era um herói surfista, justamente, né? Então, é surfista, a imagem é muito linda, né? Porque então ele não é arrolado pela onda e também não está submerso no oceano e também não voa. Ele fica nesse limbo aí no meio, né? Na crista da onda, mas deslizando naquele poder imenso, né? Que é o poder do oceano manifesto na onda, né? Acho lindo. Lindo. Bom, isso daí eu inventei, mas eu lembro que já escutei alguma gravação aí do Camper contando essa história do herói polinésio Kena, né? Legal. Então, dizia, aí é onde aparece, pelo menos aqui, circunscritos a obra do Mito e Transformação, o professor Campbell, né? E ele vai é, tentar organizar didaticamente esse mistério tremendo que é a existência e que se expressa no mito em quatro funções, ele chama assim, né? Quatro funções fundamentais para que o mito seja mito, certo? A primeira, e acho que todas essas voltas que eu dei até agora e todo o papo aí que preparei foi justamente pensando em chegar aqui, tá? A primeira, a primeira das funções da mitologia, qual? Conciliar a consciência com as precondições de sua existência. Não é de arrepiar, assim como que já os pelinhos aqui da nuca ficam arrepiados, só de pronunciar assim, conciliar a consciência com as precondições de sua existência. Isso, Andrea, é tremendamente junguiano, né? Como assim? Pois é que nos pressupostos do Jung, né, a consciência veio por uma necessidade prática, um grande esforço de transformação na nossa espécie em nome da sobrevivência, né? É aquela história que ele fala, aliás, em Mito e Transformação, que se não, os mistérios da transformação, né? Se parece com mito e transformação. Os símbolos da transformação, pronto, agora sim, símbolos da transformação, né? Que ele vem explicar a questão do pensamento dirigido e o pensamento da imaginação, né, o fantasiar, certo? Por quê? Porque nós temos uma maneira de funcionamento muito natural, né, do nosso pensamento, que é o imaginar, o fantasiar, que é automático, que não custa esforço, mas que está muito apegado às leis da natureza, à organicidade própria da natureza, né? Só que fisicamente a gente é muito frágil para sobreviver na natureza, assim como está inscrita nesse nosso pensamento automático e constante, né, que é o fantasiar. E por isso que emergiu um complexo aí a um certo momento que cobrou uma importância forte e uma função muito importante também, que é a de quê? A de canalizar grande parte fisiológica e psíquica também
para dirigir um pensamento, ou seja, para focar a atenção em alguma coisa específica e reconhecê-la como uma coisa distinta, como um objeto, certo? É o que algumas outras abordagens psicológicas chamam de objetivação, né? Então, esse seria o pensamento dirigido, que corresponde, é claro, à nossa atividade consciente. Não vou continuar muito nessa linha, queria isso só para poder explicar aqui a questão da primeira função mitológica, segundo Campbell, né? Porque, bom, evidentemente, esse pensamento focado, esse pensamento dirigido, é uma estratégia da nossa espécie para garantir uma sobrevivência. E tanto é que entre as espécies de hominídeos, né, que já existiram, pois somos nós os que ficamos, certo? Por quê? Porque pensamos, tá? Porque temos essa capacidade de dirigir o pensamento e com isso incluso modificar o estado natural das coisas, né? O que chamamos de cultura. É, então, é uma estratégia de sobrevivência, mas ela tem um preço, tá? E o preço, nas palavras da Marie-Louise Fonfrance, né, Neila, você que apresentou a Fonfrance, o preço direto, assim, colocado em termos da psicanálise junguiana, né? Pois seria a neurose, né? Por quê? Porque na medida em que somos capazes de objetivar a natureza, que diga-se de passagem, nós também somos natureza, tá? Então, objetivamos a nós mesmos, certo? Pois vamos reforçando uma ilusão de que somos diferentes dessa natureza, de que somos outra coisa. E muita gente expressa isso, né? Ah, é que a natureza está aí para nos fornecer de recursos. Não, 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 peraí, como assim? Nós somos a própria natureza. Só que fizemos o esforço mental de distinguir as coisas. E é o que a von Franz vai falar, né? A neurose se define justamente na medida em que a consciência se afasta da natureza, né? Se afasta do funcionamento, da organicidade da natureza, né? Então, Joseph Campbell também está atento a essa questão, certo? E como o mito é uma narrativa que tem o poder de nos colocar em contato de novo com esse mistério tremendo que é a existência, que evidentemente é a organicidade de tudo que existe, né? A organização cósmica e a que não é cósmica também, ou seja, que está fora da nossa concepção, da nossa compreensão muito mais, tá? Pois então, nessa medida, o mito ajuda a consciência a se dar conta de que ela, primeiro, não é diferente de sua matriz orgânica, que faz parte dessa mesma organização, tá? E segundo, sobretudo, que ela não é a dona, né, dessa organicidade, que é parte, que é sujeita, por isso a psicologia fala de sujeitos, né? Somos assujeitados àquele grande organismo, certo? Só que a consciência tende a não querer saber disso e não se dar muito conta, certo? Então, principal função do mito seria reaproximar esses fragmentos, né? Que por força de necessidade de sobrevivência, a um momento do nosso devir enquanto humanidade, se separaram, mas que é necessário articular de novo, é necessário juntar de novo. Por quê? Porque estamos sofrendo demais com essa neurose em suas diferentes formas, né? E porque estamos nuindo a outra parte de nós, que é a nossa casa, que é o nosso eco, né? Que é a nossa organicidade natural, tanto do nosso corpo quanto do nosso ambiente, né? Do nosso mundo, do nosso planeta, do nosso universo, certo? Então, tem que reaproximar, tá? Aí agora tem um verdadeiro pacto de sangue, né? Por quê? Porque não é fácil, certo? A consciência tem trabalhado muito no devir da humanidade para que a gente possa condicionar o nosso ambiente, a nossa existência, de uma maneira confortável, né? De uma maneira
que nos supra não só as necessidades, mas também as vontades. Isso é outra discussão interessante, tá? E vontades que nós mesmos inventamos muitas vezes, né? Que não existem de verdade, né? Mas, então, nós adoramos essa nossa invenção, adoramos essa nossa dimensão, essa nossa construção de realidade que nos repete que nós somos a oitava maravilha do universo, que somos o rei da cocada preta, que temos toda a autoridade, que a natureza está muito por trás de nós, que nós já superamos tudo aquilo, tá? Então, nos enoja muito ter que voltar a visão para coisas muito evidentes, tá? Como o fato de que precisamos dormir a cada determinado tempo, de que de tempo em tempo a gente precisa ir no banheiro, assim mesmo, com tudo civilizado que a gente é, né? De que, apesar de qualquer simulação, qualquer outro substituto, ainda somos muito atraídos e muito tocados pela sexualidade, né? Sobretudo, aí tem uma coisa que é fundamental na obra junguiana e que o Campbell traz de novo à tona, né? A constatação de que nos alimentamos para ficar vivos da vida, de outra vida, tá? E não tem como escapar. Ah, mas eu sou vegano. Sim, mas a folha que você está comendo também está viva. Então, é vida. Você não tem como se alimentar de outra coisa que não seja vivo, né? Então, a vida vive da vida. Isso é uma frase nesse livro aqui. A vida vive da vida. E isso é horroroso para a gente. É muito difícil. E justamente por isso é que ele insiste aqui como sendo a primeira função. Por quê? Porque por mais horroroso que seja, a gente precisa se deparar com esse desafio, né? E precisa, de alguma maneira, sobrepujar esse desafio sob pena de augurarmos algumas soluções não muito desejáveis para a nossa espécie, né? Por quê? Porque se não saneamos essa fragmentação, pois o nosso destino não parece muito promissor, né? Na ideia de que a gente está evoluindo, de que estamos progredindo, de que estamos ficando mais civilizados, o que estamos fazendo é afirmar muito mais essa fragmentação, afundando o fosso entre os dois fragmentos e indo mais significativa e talvez definitiva forma, né, de forma definitiva e significativa, é, o nosso ambiente e a nossa própria saúde, a nossa própria existência, né? Vocês viram que as agressões entre a Índia e Paquistão já começaram ainda, né? Todo mundo assustado porque pode sair do controle e o planeta pode sucumbir junto. Pois é, isso é uma prova, olha só, da nossa civilização, né? É que temos evoluído muito. Eu não faço a menor ideia de como se constrói um míssil nuclear, mas temos evoluído muito, né? A nossa tecnologia nos faz evoluir. Aham, e evoluir para quê? Para melhor? Não sei. Hoje temos, depois do tratado nuclear, temos a capacidade de destruir pelo menos 18, 20 vezes o nosso planeta. Isso é para melhor? Não sei. Eu acho que no mínimo aí tem um desajuste, uma coisa que não está batendo muito bem. E o mito, em princípio, então, serviria para isso, para reaproximar esses fragmentos, que um se dê conta do outro, que um tenha respeito pelo outro, que possam se complementar e que possam encontrar caminhos mais virtuosos para ambas as partes, né? Lindo, não? Primeira função da mitologia. Agora sim, claro, o mito é só isso? Não, claro que não, né? O mito também serve como um elo sociológico. Isso é muito interessante.
que ele fala. E curioso, o Jung, pelo que eu conheço a obra junguiana, acho que nunca tocou nesse ponto, pelo menos formulado assim, né? Do mito, o símbolo, o rito, como sendo um elemento congregador social, né? Sim, ele falou de levar as estruturas da psique individual para a psique social. Sim, isso, claro, o Campbell entendeu muito bem e tudo. Mas a proposta do Campbell é um pouquinho diferente, né? Naquela ideia de que a narrativa mítica procura fornecer um significado para a mente humana, porque a mente humana, como é feita de representações, pois fica doida por interpretar símbolos e qualquer outro tipo de signos, né? Então, é como uma necessidade muito forte. Pois está aí o mito para você se divertir, tá? Então, um grupo social é, por isso mesmo, naturalmente, entre aspas, porque não é bem natural, já é uma condição cultural, né? Mas quase que naturalmente é levado a se constituir em torno de uma narrativa, né? Pode ser qualquer uma, pode ser qualquer uma. A escolha, essa é a narrativa que vai fazer a minha sociedade. E aí é que o mito tem uma função surpreendente, né, na visão do Campbell, que é que essa narrativa vai permear os indivíduos daquela sociedade e vai determinar o comportamento, os valores, as visões e as relações entre aqueles indivíduos, né? E fica ruim se você quebra aquela narrativa. Por quê? Por uma questão moral? Não, não, na verdade não está muito interessado nessa questão da moral. Sabe por que que fica ruim? Porque você rompeu o pacto do seu grupo social. Se todo mundo combinou que a narrativa daquele grupo era aquela, e você está fazendo uma coisa que não está na narrativa, pois é você que está fora daquele grupo social. Então, serve como um centro congregador, um centro organizador daquele grupo social. Mais ou menos a ideia do totem, que tanto se discutiu também, que atingiu o Freud lá, meados do século passado, né? Gordon Chai e companhia, e que nunca chegaram a ficar de acordo. Mas, sem mencionar a palavra totem, talvez na cultura do camper, né, muito voltada para os povos indígenas norte-americanos e tudo, né, ele tenha imaginado, sim, aquela coluna no centro da vila indígena, decorada, né, de acordo com a narrativa daquele grupo e servindo como centro organizador, centro ritual, né, daquele grupo. Porque afinal de contas, o rito, nas palavras do Mircea Eliade, né, é uma posta em prática do mito. Então, se o mito está definido, é essa narrativa, pois também o rito está definido, porque é a vivência daquela narrativa, né? E como se faz periodicamente, pois se volta a refrescar na memória de todo mundo quais são os preceitos, quais são as estruturas daquela narrativa, e desse jeito aquela sociedade se entende muito bem, né? Eu acho fenomenal. Hoje pode parecer, ai, esse Velázquez é muito conservador, é muito tradicionalista, né? Mas pense bem, né? Se a nossa sociedade hoje estivesse definida, não, a nossa narrativa é uma narrativa progressista, tá? E pronto, todos entramos no jogo, então não teríamos essas discussões, sabe? Que se o progressismo serve, que se não serve, que se é de direita, que se é de esquerda. E o que que temos hoje? Todos fragmentados, né? Também poderíamos ter escolhido, não, a nossa narrativa é uma narrativa institucionalista, nacionalista, é, exclusiva, tá? Pois tá, se decidimos isso, vai funcionar muito bem no seio da nossa sociedade. E quem não concorda está fora, mas o negócio fica claro, né? Não teríamos essa fragmentação que temos hoje. Ah, Velasquez, então tu diz que todo mundo tem que estar sempre de acordo. Não, claro que não. Por isso é um mito, né?
por isso é flexível, por isso é um produto do pensamento imaginário, porque então, semanticamente, o mito é tremendamente flexível, tremendamente moldeável, né? Então, aceita sempre, sim, claro, outras modelações, outras posturas, outras opiniões, tá? Mas sempre remetendo-as e renovando-as em função do mesmo fundamento. Isso é importantíssimo, tá? A gente tem perdido muito isso. Estava escutando um antropólogo pouco antes de conversar com vocês aqui, um antropólogo colombiano, né, o Fabián Sanabria, não sei se vocês conhecem. Fenomenal, ele é pelo menos é muito divertido escutar ele, né? Mas estava falando justamente sobre o novo Papa, né, e a Igreja católica e tudo mais. Ele dizia é que podemos ser cristãos ou não, crentes ou não, tudo, mas é igualmente lamentável que a gente tenha perdido a ritualística da própria igreja. Por quê? Porque aquela posta em cena, e sim, reconhecemos que é uma posta em cena, né? É tão fascinante, é tão misteriosa, que tem o poder de nos congregar. Hoje, qual é o problema? Que está tudo, incluso a igreja, tão fragmentada, né? Tão desacorde em seus rituais, em seus modos de proceder e tudo mais, que ninguém sabe muito bem para onde correr. E a responsabilidade da constituição do sujeito e da constituição de suas relações sociais fica toda na sua única e exclusiva responsabilidade. Isso é muito desesperante. Por quê? Porque somos seres relacionais. Até a neurologia já, já assentou isso. Se a gente não se relaciona socialmente, os neurônios também ficam ociosos e deixam de trabalhar e ficam atrofiados. A gente não se desenvolve nem sequer desse lado mais fisiológico, né? Então, aí é que está. Se não partilhamos uma narrativa, também afetamos os nossos relacionamentos e afetamos seriamente os nossos desenvolvimentos, né? Essa seria a segunda função do mito. A terceira, já está inscrita um pouco na definição que ele tinha dado inicialmente, né, sobre o mito, que é esse sentimento de respeito, de profunda reverência, né, por uma coisa que não compreendemos e que nos perpassa, que é a própria existência, né? E isso serve para quê? Pois justamente para a gente não se deixar envolver numa narrativa esquizoide, como falava Gilbert Durand, né? Ou seja, uma narrativa neurótica ao ponto de que vai criar uma própria realidade para si e negar a realidade que todos partilhamos, que é a realidade mais apegada ou mais próxima do real, né? Simples assim, né? Por quê? Porque se sabemos, se reconhecemos que estamos inscritos numa organização muito maior do que a nossa própria, do que a nossa vontade, do que nossas visões, pois a gente é levado a humildemente procurar o próprio lugar dentro dessa engrenagem, né? O que não nos diminui como seres humanos, pelo contrário, nos engrandece na medida em que encontramos a singularidade, né, na homogeneidade. E isso é muito junguiano também, né? Isso se chama individuação, certo? Nada mais e nada menos, né? É aquele mistério todo, aquela grandeza e seu lugar. Qual é seu lugar dentro disso, né? Aí é que está sua peculiaridade, aí está sua singularidade, aí está seu self, ou nas próprias palavras do Jung, né? O seu arquétipo de Deus. É nesse lugar em que você se torna Deus. Por quê? Porque você se integra com o todo, né? Mais maravilhoso do que isso, né? Não sei, eu não consigo imaginar. O próprio Freud tinha falado do sentimento oceânico, né? Que já estava justamente também intuindo essa grandeza, esse poder, como eu falei com a história do Kena, né? Surfa no poder das ondas do oceano. Mas ele sabe, ele intui pelo menos
que não adianta bater de frente com o oceano, né? Que é melhor se aliar às suas forças, né? E gozar junto com ele, né? Curtir a vida junto com ele, não apesar dele, né? E para terminar, então, o quarto, porque eu vi aqui que me estendi mais do que prometi, né, Neila? Desculpa, me emocionei. É, Velasquez, sim, a isso. gente tinha combinado assim, 1 hora e meia, mais ou menos, mas eu tô É, tranquila de ficar até as 5, tá? André, também, se você topar, e tá. aí depois. Mas, ao menos que vocês me perguntem muitas coisas, não, já estão me encaminhando a encerrar o que havia pensado, que iríamos comentar sobre esse texto, né? Então, a quarta função, né? Que a quarta função diz respeito muito claramente ao que conhecemos como a saga heroica, certo? O que é a saga heroica? É uma receita de sucesso para escrever roteiros de cinema? Não. E desgraçadamente, isso foi a imagem que pesou tanto sobre a presença do Joseph Campbell. Não, não é isso. Não. Ele tentou, sim, fazer uma sistematização de que do terceiro ciclo heróico, unicamente. Mas ele, como bom indigenista, sabia que a nossa saga heróica começa desde que começamos a nos desenvolver enquanto cigoto na barriga da mamãe. Por quê? Porque a esse momento já recebemos a nossa missão heróica, que é qual? Permanecer vivo e se desenvolver. Atingir a melhor versão de nós mesmos, dentro e fora da barriga da mamãe. Todo esse percurso até que a gente se torna velho e sábio, tá? Desde que a gente é apenas uma célula que está lutando contra a rejeição do endométrio, até a idade de ser velho e sábio, e se preparar para a grande reintegração com esse organismo que é a existência, né? E que é a morte. Então ele diz que tem essa quarta função, tem uma função, sim, uma estratégia tanto psicológica quanto pedagógica, né? Que é de preparar o indivíduo para a sua missão, para seu desempenho, para seu desenvolvimento ao longo da aventura que é a vida, né? Mas também prepará-lo pedagogicamente para passar essas etapas que estão mais ou menos identificadas e desenhadas enquanto estrutura, né? Eh, no que se conhece e se espera como uma trajetória de desenvolvimento de um sujeito da nossa espécie, né? Da espécie humana. Mais uma vez, isso não significa que todo mundo tenha que se desenvolver da mesma forma. Não. É, de novo, aquela singularidade na homogeneidade, né? Ou seja, cada um de nós é singular, tem seu próprio lugar, encontra sua própria individuação, mas pertencemos todos a uma única matriz, que é a espécie humana, né? Então, nessa homogeneidade, a gente vai vivenciar a nossa aventura heróica, que é a aventura da nossa própria realização, da nossa própria entelequia, como ele gostava de dizer, né? Que tomou do Aristóteles. Não Campbell, o Jung gostava de dizer, né? A entelequia, que é o quê? É a nossa melhor versão de nós mesmos, né? O melhor que desenvolvemos de nós mesmos, dos nossos recursos, da nossa existência, das nossas possibilidades, né? Fora disso, bom, ele faz algumas considerações sobre algumas posturas históricas que negam a existência, alguns ascetismos um pouco exacerbados demais, compara com algumas outras posturas religiosas muito mais tendentes a essa aventura da existência e a essa aceitação do horror que é viver da vida, né? Mas que ao mesmo tempo é uma constatação de ser partes de um grande organismo misterioso que é a existência, tá? E finaliza com algumas considerações, de fato, da saga heróica que ele retoma, né, do Herói de Mil Faces, tá?
e faz algumas outras observações, algumas pontuações que talvez escaparam naquela primeira publicação influente dele, né? Que foi esse Herói de Mil Faces. Então, pronto. Estou disposto aqui também a escutar mais alguns comentários, perguntas, interações, reproches também pode. Velasquez, o que faz alguém topar a jornada heróica? Topar? Aceitar, Aceitar? viver isso. Posso responder bem sincero na lata? Estar Por vivo. favor. Estar vivo. Sabe? Herói, herói vem do indo-europeu. Tá, vamos dar uma de linguista aqui. Do indo-europeu, seru, tá? Que tem um significado bem interessante, significa cuidar, tá? Mas especificamente significa cuidar de si, né? Que esses povos antigos que a gente acha que eram tão atrasados, entenderam que se cada indivíduo do grupo cuida de si no sentido da inteléquia, né? Ou seja, no sentido de desenvolver a melhor versão de si próprio, pois a própria sociedade vai caminhar para uma melhor versão de si própria também, né? E os entendimentos e as colaborações naquele grupo social vão fluir e funcionar muito melhor, nem muito inteligente. Então, isso faz com que aquela história da missão e da possível recusa da missão não aconteça uma vez. Acontece sempre, muitas vezes, em várias etapas. Tá? Por isso eu falava do zigoto aí lutando contra a rejeição do endométrio, tá? Porque, a princípio, o zigoto, né, o óvulo recém-fecundado, é um corpo estranho no ventre da mamãe, tá? E como corpo estranho, o endométrio vai rejeitar. Tá aí o primeiro desafio heróico, tá? E aí, zigotinho, você vai encarar ou vai fugir, né? Vai acabar essa história como um aborto espontâneo? Não. Se você aceita a sua missão heróica e você tem 30 segundos antes que esta mensagem se autodestrua, né? Você vai vencer a rejeição do endométrio, vai se instalar lá e vai começar a se alimentar desse endométrio. Venceu a primeira etapa heróica. Tá? E a gente não tem nem consciência, nem vontade, nem nada disso, está muito longe ainda, né? Mas já há uma primeira, há um primeiro desafio e uma primeira resolução heróica aí, né? Ainda mais quando você nasce, né? Jung e Otto Rank se detestavam, né? Mutuamente. Mas vamos ter que reconhecer, o Otto Rank teve uma visão muito interessante aí, né? O trauma do nascimento, né? Pois é, você venceu aquela primeira etapa intramuros ou intraventre, né? E agora tem que vencer a outra, né? Saiu da tutela do ventre materno e agora, pois agora se você aceitar a sua nova missão, né? Você vai ter que respirar por você mesmo, você vai ter que colocar os músculos para funcionar, para se alimentar do leitinho da mamãe, você vai ter que lidar com o ar que você vai engolir, você vai ter que lidar com seu próprio peso, regular a sua própria temperatura, porque, meu filho, não tem mais o ventre à sua volta. Você não está mais no saco amniótico. É outro grande desafio, um trauma. É um trauma na extensão da palavra, né? Bem como Otto Rank o definiu, né? E é o herói sempre. Se ele vence todas essas etapas, é porque ele está cuidando de si e procurando ainda a melhor versão de si, né? É isso vai até a morte, né? O melhor desempenho vai depois se afastar da mãe, vai depois se deparar com a sombra, vai depois negociar com essa sombra, vai ver se entende com ela e conseguem colaborar, aí vai se colocar num lugar sábio, né? E ajudar os outros
ou instigar os outros a procurar seus próprios lugares sábios também, né? Isso é a saga heróica. Quem é herói? Todos. Por quê? Pelo fato de termos nascido. Aliás, antes de nascer, o fato de termos sido concebidos, né? Isso é a saga heróica. A Andrea aqui no chat, primeiro ela falou que aprendeu muito com você hoje. Oh, muito obrigado. Não, acho que não, aprendeu com ela. Eu só dei uns empurrãozinhos. E aí ela comentou também, realizar a missão heróica vem com muito sofrimento junto. E ela pergunta, mas tem os que não aceitam esse caminhar heróico? E também pergunta, outros interrompem a jornada por não se darem conta? Eu acho que não se dar conta não se vale no jogo, não está aí na expectativa, porque se você não se dá conta, sempre pode resolver inconscientemente, né? Você sabe muito bem disso, né? O inconsciente, que principalmente, acima de tudo, o nosso orgânico, né? Tem aquele imperativo de autoconservação. Então, se você não se toca, ele vai tentar resolver de qualquer jeito. E, de fato, os grandes conflitos entre a consciência e o inconsciente se dão por isso, né? Que um quer se mexer e o outro não quer. Não estão de acordo. Então, aí vem os transtornos e as síndromes e não sei que tanta mais coisa a gente anda vivendo hoje, né? Mas, sim, tem alguns outros casos mais emblemáticos. É, é, pelo meu conhecimento da obra do Campbell, talvez ele não se debruçou tanto sobre esse ponto, mas o Jung, sim. O Jung estava preocupadíssimo com uma coisa que já estava entrevendo no século XX, né? E que era um. Não são palavras dele, eu vou colocar aqui entre aspas, mas essas aspas são minhas, tá? É uma espécie de abandono da saga heróica, né? E não por desconhecimento, mas por desorientação, né? E também reconheçamos por uma certa preguicinha, né? Uma certa acomodação, tá? Curiosamente, quem vem nos dar um marco assim muito bem definido sobre isso é um psicanalista brasileiro, né? O Contardo Caligares, você conhece com certeza, né? Aquele livro da adolescência que ele escreveu, eu acho maravilhoso, como ele diz, olha, é que vem a puberdade, que é o quê? O nosso orgânico, é o nosso corpo, né? E anuncia o quê? Que está na hora da grande mudança. Você vai deixar de ser uma criança e vai passar a ser um jovem adulto, tá? Está em entredito a ideia de adolescência, porque significa adolecer, ou seja, ter dor, né? Ficar doente, né? E não é uma doença, é um processo de transformação, tá? Por isso, tem autores que preferem puberescência, eu prefiro puberescência também, tá? Que é definido por quê? Pela puberdade, certo? Então, é uma passagem de transformação que é psicofisiológica, ou seja, mexe no corpo, mas também mexe na alma, né? No pensamento, no espírito da gente. É, e Contardo Caligares é muito feliz em dizer, olha, sabemos quando começa, porque vem a puberdade, mas o problema na sociedade contemporânea é que não sabemos quando termina. Como assim? Ah, é que essas sociedades que a gente diz que eram muito atrasadas, que eram burras, que não conheciam assistência, etc., se eles tinham meios inequívocos para avisar pro puberescente que estava na hora de parar a brincadeira e estava na hora de baixar a bola para se tornar um adulto responsável, né? Produtivo e corresponsal com o seu grupo social, né? Econômico, produtivo também e reprodutivo também, certo? Que era o tal de ritual de passagem, né? Mircea Eliade escreveu um livro fenomenal, se chama Nascimento e Renascimento, dedicado só também a isso, aos rituais em diferentes culturas que a gente, na nossa sociedade planetária contemporânea, não tem mais. Não tem mais. E que tinha o quê? A finalidade de avisar quando está na hora de passar
a brincadeira da transformação, né? Da puberescência para a idade adulta, né? O que acontece com isso? Como eu disse, não é por falta de informação, né? Mas é por uma certa acomodação, uma certa, um certo desleixo, né? Com o processo e um excesso de conforto também que não queremos largar, né? Que hoje a adolescência começou e não sei vocês, mas eu conheço adolescentes de 70 anos, até de mais de 80 anos, né? Que já faz tempo que deveriam ser adultos, mas não. Ninguém avisou que estava na hora de parar da brincadeira e permaneceram aí nesse ciclo, estagnados. O Jung fala da estagnação heróica, sim. Era uma coisa que preocupava muito ele. Naquele livro da ai, me fugiu aquele central dele, da consciência, né? A consciência e o inconsciente, né? O eu É, inconsciente. como é? O eu e o O eu e o inconsciente, obrigado, era isso mesmo, eu sabia que faltava uma coisa. O eu e o inconsciente, ele expressa muito claramente o que está acontecendo com a nossa sociedade, que está permanecendo infantiloide, né? Apesar da maturidade fisiológica, o psicológico não está acompanhando, está ficando estagnado, né? Porque falta o ritual de passagem. Nós banimos isso porque achamos que não era importante, achamos que era atrasado, achamos que era desnecessariamente cruel. Aí a ideia da vida, vive da vida, né? Uhum, Não, acontece que não. Com toda essa crueldade, com toda essa selvageria, ele deixava muito convenientemente claro quando está na hora de passar para o outro ciclo heróico, né? uhum, E a partir disso, se a gente começa a analisar as nossas narrativas contemporâneas, gente, tá cheio de narrativas modificadas, truncadas, não que chegue alguém e agora vou modificar isso aqui para acabar com a humanidade, não, não é teoria da conspiração, né? Mas é que o inconsciente trabalha, né, para avisar que essa narrativa foi modificada, né? E vejam aí, por exemplo, é, nós vínhamos de uma tradição em que os protagonistas da história são devorados de alguma maneira e voltam dessa devoração transformados. Está aí o Jonas na Bíblia, né? Devorado por uma baleia e volta convertido à palavra de Deus. Está aí o Pinóquio, devorado por uma baleia e volta e é transformado numa criança de verdade. A Chapeuzinho Vermelho, devorado por um lobo e volta e se torna uma mulher responsável, né? Já entendeu que tem que tomar alguns cuidados, por aí vai. De repente, a gente chega nos três porquinhos. Primeiro, o lobo, bom, na versão Disney, o lobo não devora ninguém, né? Ou seja, ninguém entrou na verdadeira fase de transformação. E pior ainda, o terceiro porquinho escapou mesmo. E ele deita e rola em cima do lobo, faz com ele o que ele quer. Quem é o lobo? Pois justamente essa natureza que está avisando, olha, já fisiologicamente já aconteceu a transformação, está na hora de você também psicologicamente, simbolicamente entrar nesse processo de transformação. Não, o terceiro porquinho deita e rola em cima, não quer, não faz, permanece criança fofa para sempre. A mesma coisa acontece com João e Maria. Quem é que vai devorar? A bruxa, claro, é a velha sábia, né? É a que vai completar essa transformação, é a que vai fazer da Maria a sua assistente e a sua sucedânea nessa bruxaria, né? Não, aqueles dois patetas matam a bruxa e voltam para a tutela do pai, que também é uma criançona chorona, que não tem mais nem mulher, nem madrasta, né? Os três ficam aí com os pertences materiais da bruxa, mas três imaturos aí que vão acabar com essa fortuna e começar a chorar de novo. Me entende? Me explico como as narrativas estão querendo nos avisar, olha,
aqui tem uma coisa estranha, isso não era para estar acontecendo assim, né? Mas são as nossas escolhas, né, que stagnam, desviam ou inviabilizam a nossa aventura heróica, né? Quanto essas nossas escolhas também modificam as nossas narrativas, né? Vê, na versão dos Três Porquinhos da Disney, já não tem nem pai nem mãe. E se você presta atenção nas paredes da casa do terceiro porquinho, tem a mãe que só serve para alimentar, amamentar, e tem o pai que virou linguiça, e o avô que virou presunto. Tem os quadros lá deles, né? Tudo claríssimo, né? Onde estão as referências de transformação, né? A referência de partida, que é a mãe, e a referência externa, né, de sobrevivência, que é o pai. Não, é presunto, é leite, né? Nem aí. Eu sou criança para sempre. Velázquez. Sim, Tem um texto do Jung que eu acho que dialoga muito com esse livro do Mito e Transformação, que é a formação da personalidade, com certeza, com certeza, né? com Ele certeza. fala exatamente da jornada heróica, mas de outra forma, né? No, Sim, na, muito, na versão dele, na versão junguiana, que é a história da individuação. exatamente, E ele exatamente. fala de motores da individuação, né? A necessidade, a pistes, a vocação. A vocação que a gente pode entender como o chamado para a aventura, né? Aí a Andrea está perguntando, né? E os que não aceitam esse caminhar? E os que interrompem a jornada? Essas pessoas que já não aceitam de início ou que interrompem, é a pessoa que está recusando o chamado. E nesse texto, Jung fala, aquele que recusa o chamado, é direito de todo mundo recusar a chamada, né? Você não vai deixar Infelizmente de é assim. ouvir, você não vai deixar de ouvir, mas é seu direito recusar. Agora, o que que acontece se você recusar? Você vai ser arrastado, porque isso é mais forte do que você. Isso significa, na prática da vida humana, significa adoecimento. Exatamente. E aí vem o repertório que tanto está nos ocupando hoje, né? Isso. E é a ansiedade, e é a paranoia, e é, sei lá, tanta. Sei Pânico. lá, olha, eu sou professor universitário. Tem aluno meu que entra em surto porque eu digo, olha, daqui a 2 semanas vamos ter uma prova. Vai ser o fim do mundo. É o fim do mundo. É impressionante. O que que aconteceu com essa criança, né? Ou com esse jovem que está aí na sala de aula tentando ser universitário? Pois exatamente o que está preocupando a Andrea, né? Se recusou ao chamado. Não adianta dizer, ai, que meus pais me protegeram muito sempre e não me deram oportunidade de me desenvolver. Não, cara pálida, peraí, né? Você tem livre-arbítrio. Não, não tanto reivindicamos esse livre-arbítrio, né? Então, você pode decidir também. Aliás, você deve decidir. A sua saga é sua. Você é o herói de sua saga, né? Neila, temos, e Andrea, temos hoje fenômenos tão impressionantes. Teve uma pesquisa em 2016 na Inglaterra. Foi por outros motivos, foi uma empresa de cosméticos que queria saber aí, conhecer o seu público, mas teve a ideia de fazer uma pergunta assim: com que idade você se sente em medida, né, emocional, física, financeira, etc., de sair da tutela dos seus pais, de abandonar a casa dos seus pais? Pois diga aí qual foi a média de idade a que a pesquisa arrojou: 56 anos. Não conto para ninguém a minha idade hoje, mas eu saí da casa dos meus pais com 15 anos, tá? Mas não é a média, né? Não é a maioria. 56 anos ainda na casa dos pais, ainda dependentes, né? Se duvidar,
Pois é, Andrea, né? Aí me colocou uma carinha surpresa. Pois é, esse é um dado consolidado, né? Ainda duvidando das próprias capacidades de se virar sozinho, de viver a própria saga heróica, né? Que vemos nos Estados Unidos, o país da liberdade, da grande democracia, da civilização no mundo, tudo mais. Os pais colocando os filhos na justiça para obrigá-los a sair de casa, né? Já ouviram falar disso? Pois é, porque está virando, de fato, um grande drama. É isso o que é uma saga heróica que está sendo recusada, né? Uma missão recusada, né? Não quero sair. Tem um mito indígena, é um mito da tribo Canela aqui do Brasil, né? Amazônica. É muito legal. É um índiozinho que não quer nascer. Ele está pronto para nascer, sai da barriga da mamãe, mas acha muito chato e volta para a barriga da mamãe. Não, não quero nascer. E é mais ou menos essa a imagem, né? Substituindo a barriga da mamãe pela casa dos pais, né? Pelo refúgio parental, né? Pois o mundo está me esperando. Não, mas ainda não, estou com preguiça. Não. Compra mais um todinho para mim, né? E me, me diz que é o leitinho materno, que eu não quero sair. Tá, convenhamos, está bem difícil, né? Emprego, autonomia financeira, sociabilidade, etc. Sim, mas essa é a saga heróica. Esses são os dragões que tem que enfrentar, esses são as górgonas, essas são as arpias, né? Esses são todos os seres assustadores que vão povoar a aventura heróica. São eles. E quanto mais a gente demora a enfrentar, pois mais eles crescem também. Mais difícil vai ficando, mais assustador também. Amigo, muito obrigada por essa super aula. Não, É, foi uma aula, foi uma conversa, só que eu falei muito, tá? Certo. foi um ensinamento, foi um repasse, uma transmissão, né, da sua, a gente vê que você vive tudo isso que você está falando, não é uma intelectualidade, não é um relatório de leitura, né, é um depoimento do casamento entre a sua vida, o que as letras te trouxeram para a tua vida, para dentro da tua vida, né? Se a gente vê que você fez isso que eu falei, né, de que um livro junguiano não se contenta em ser lido, é isso que você está dando aqui testemunho. Você, os livros que você abordou, eles não se contentaram em ser lidos, né? Você não se contentou com a frieza das palavras, com a tinta no papel, né? Você usou aí um acolhimento, uma disposição de vaso para acolher a transformação que essas palavras propunham. Dá para ver Muito que obrigado. Eu vou soltar um coraçãozinho para você aqui. tá Coraçãozinho, bom. pronto. Olha, só te agradecer a presença. Melissa entrou agora. Bem-vinda, Melissa. A gente está encerrando. Mas eu prometi aqui para o pessoal que não vou editar muita coisa, eu vou logo publicar mais ou menos do jeito que está, até para ser mais célere essa disponibilidade e essa oportunidade de vocês todos terem Perfeito, acesso a esse pois, depoimento de vida aqui que a gente Neila, tem. eu agradeço novamente o convite. A Andrea disse que gostou muito de ficar aqui conosco, mas a gente gostou muito de ficar aqui com ela também, né? E Melissa, bom, chegou agora, mas também bem-vinda e que legal que você apareceu. À disposição, tá? Adoro conversar sobre isso. Não gosto tanto do esquema da aula, cada vez acredito menos nisso, mas conversar sobre e escutar e trocar posturas e visões
adoro, tá? Então, mesmo que, claro, a Neila não vai ficar me convidando todo mês, né? Espero que não, tá? Mas mesmo que a gente demore alguns meses a se encontrar de novo, pois me procurem se tem alguma conversa legal assim interessante, né? Tá aí, você vai colocar o Instagram, né, do Instituto na, Sim. na descrição do vídeo? Sim? Pronto. Sim, não, é fácil também, é Instituto Mosai, @Instituto Mosai, tudo junto. Mosai é Moszai, tá? Então podem me passar uma mensagem lá também, a gente conversa, né? Chateia por lá e até marcamos um café e conversamos também vivo a vivo, Olha que tá bom? delícia. Eu adoro, então estou disposto na mesma medida. E sempre que você Obrigado. tiver uma apresentação pública, um podcast, você avisa para mim que eu repasso para eles também. Ah, maravilha. Vou avisar em breve, sim. Vai ter um evento sobre o mitos de Eros e Psique, né, agora no final de não, final não, a meados de junho, né. Eu aviso a data certinho e tudo, mas aí estamos preparando uma coisa bem interessante, muito vivencial também, né, então aviso sim, oportunamente, tá? Ó, o princípio da ideia do convite é justamente ampliar o olhar, né? Eu achei muito interessante porque eu tinha te avisado que na minha fala do dia 2 da primeira sexta-feira, eu ia apresentar o autor. Aí você Sim. me falou, eu vou apresentar o autor. Aí eu fiquei assim, puxa, será que a gente não vai se repetir? Mas não se repete. Porque somente eu, com a minha biografia, eu posso ter determinado olhar sobre Campbell. E somente você, com a sua biografia, com o teu contexto, com o teu percurso, pode ter determinado olhar. E foi muito interessante perceber que o meu vídeo, que já está no YouTube, da semana passada, da primeira semana de maio, né? Se a pessoa assistir os dois, a pessoa vai ver um complemento, Sim. né? Ah, que coisa Coisas legal. que eu falei que não estão aqui, coisas que você falou que não estão lá, porque são destaques diferentes. Então, é Perfeito. esse o fundamento, é essa a função do convite, é trazer esse olhar que amplia, esse olhar que diferencia, né? E Essa é a verdadeira objetividade científica, né? Vários pontos de vista que se encontram, que conversam, né? Que se complementam. Um só cientista não chega lá, de jeito nenhum. Muito bom. A Melissa pediu o nome por escrito, né, do Eu instituto, já mas você vai colocar na encontrei. descrição, né, do vídeo, então só Eu para já encontrei, eu ser já aqui encontrei. para Melissa, ela ah, vai Obrigada. encontrar aí, tá tudo certo, maravilha, certo? Melissa. Mas tá jóia, a gente está Acho que encerrando travou o teu aqui. vídeo. A gente está encerrando. Tá me ouvindo? Alô, alô, Vixe, foi o meu que... travou, né? Não. Ah, pronto, voltou. Então a gente está encerrando por hoje. Pronto, pronto. E, Velasquez, seja bem-vindo ao clube. Muito obrigado, de coração. Até a Valeu, próxima. gente. Melissa, Andréia, Nara, que saiu durante o encontro, mas Nara, Melissa, Andrea também. teve sua presença. Prazerzão. Tchau, tchau. Valeu, tchau, tchau.